Por que ninguém consegue competir com os clubes brasileiros? El Brasileirao es más poderoso que la Copa Libertadores de América. Van a pasar 20 años y van a ganar siempre los brasileños. Es muy difícil ser campeón. Lamentablemente ni los equipos uruguayos ni los equipos argentinos van a volver a ganar una Copa Libertadores. Son 6 Copas Libertadores consecutivas donde un equipo de Brasil se queda con el máximo título de clubes a nivel. A Libertadores 2024 foi a 6ª vez seguida que um time brasileiro levantou a taça, a maior sequência da história do torneio para um único país. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre o abismo econômico entre o Brasil e o resto da América do Sul no futebol. O que mudou desde que o dinheiro estrangeiro começou a entrar nos clubes em 2021? Será que estamos vendo o nascimento de uma nova Premier League? Quanto valem os times brasileiros? Se juntar os 20 clubes da Série A, o valor total do elenco chega a 1,63 bilhão de euros. Nenhuma outra Liga das Américas chega perto disso. Em segundo lugar vem a MLS, com 1,21 bilhão. A Argentina ocupa o terceiro lugar com 974 milhões, e o México vem logo atrás com 915 milhões. Depois disso, a diferença só aumenta. A Colômbia aparece com 223 milhões, seguida por Chile, Equador, Uruguai, Peru e Paraguai completando o top 10. Mas a parada mais absurda é que o Brasil não domina porque tem só 1 ou 2 times muito ricos. A real é que vários clubes têm valores competitivos, brigando de igual para igual com os melhores de outros países. O ranking dos clubes mais valioso, no topo da lista, Palmeiras lidera com um elenco avaliado em 226 milhões de euros, seguido de perto pelo Flamengo, com 217 milhões. Para ter ideia do absurdo, o Palmeiras vale mais do que toda a Liga Colombiana. Depois vem Corinthians, 113 milhões. Botafogo, 106 milhões. Internacional, 97 milhões. Já na Argentina, o River Plate, que tem o elenco mais caro do país, vale 125 milhões de euros. Ele brigaria ali com o Corinthians, enquanto o Boca Juniors, que vale 88 milhões, ficaria só na 8ª posição do Brasileirão. Claro que esses valores podem mudar com o tempo, mas a diferença é gritante. No fim das contas, isso tudo se resume a uma coisa: o poder econômico dos clubes brasileiros é simplesmente muito maior. Uma forma rápida de sacar a diferença entre os campeonatos é olhando quanto cada liga paga para o seu campeão. Segundo o Saak Futebol, o campeão do Brasileirão leva cerca de 10 milhões de dólares, enquanto o vencedor do Paraguaio ganha só 128 mil, basicamente 1,28% disso. Mas, como todo mundo sabe, os clubes não vivem só de premiação. De onde vem o dinheiro dos times brasileiros? Além do prêmio dos campeonatos, os clubes ganham dinheiro com bilheteria, patrocínios e torneios internacionais, como a Libertadores ou a Conca Champions, no caso dos times do México e dos Estados Unidos. E se tem um time que sabe como fazer dinheiro no Brasil, esse time é o Flamengo. Nenhum outro clube da América do Sul fatura tanto quanto o rubro-negro carioca. Em 2023, o Flamengo arrecadou 1,245 bilhão de reais, o que dava cerca de 266 milhões de dólares na época. Para vocês terem ideia, esse valor colocaria o Flamengo no top 10 da Premier League, no mesmo nível de clubes como Aston Villa e West Ham. Na real, o Flamengo é o único time fora da Europa que apareceu no último relatório da Deloitte Money Football League, que lista os 30 clubes que mais faturam no mundo. Nenhum outro clube da América do Sul conseguiu isso na última década. De onde veio esse dinheiro todo? A principal fonte de renda do Flamengo foi a transmissão dos jogos. 34% de direitos de TV e prêmios internacionais. 19% de patrocínios. 24% da venda de jogadores. 1% de bilheteria. Mas, claro, o Flamengo não é o único clube brasileiro que arrecada bem. Como o Brasileirão se compara ao resto do mundo? No total, os 20 clubes do Brasileirão arrecadaram cerca de 1,4 bilhão de dólares. Para ter noção, esse valor ainda fica bem abaixo das principais ligas europeias. Mas, mesmo assim, o Brasileirão já supera ligas tradicionais da Europa, como a portuguesa, holandesa e belga. Ou seja, o futebol brasileiro está crescendo cada vez mais, e se conseguir organizar melhor sua estrutura, tem tudo para bater de frente com os grandes da Europa. Muitos clubes brasileiros gastaram mais do que podiam e acabaram gerando prejuízos pesados. De acordo com relatórios da Ernst Young, o déficit acumulado dos clubes do Brasileirão em 2020 foi de mais de 1 bilhão de reais. E qual a única forma de cobrir esse rombo? Pedir dinheiro emprestado, claro. Em 2022, os clubes da Série A e B estavam endividados em mais de 10,4 bilhões de reais, sendo que 5 times sozinhos eram responsáveis por quase metade dessa dívida. Botafogo, 1,03 bilhão de reais. Corinthians, 886 milhões de reais. Atlético Mineiro, 824 milhões de reais. Vasco da Gama, 749 milhões de reais. São Paulo, 667 milhões de reais. Mas, além de ficar pedindo grana emprestada, tem outra forma de cobrir essas perdas: os investimentos privados. Até 2021, isso não era permitido no Brasil, mas a lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, foi aprovada, permitindo que os clubes vendam até 90% da sua propriedade para investidores. Desde então, vários times começaram a seguir esse caminho, com resultados bem diferentes.
Um exemplo bem sucedido disso é o Botafogo, que tem mostrado que o negócio pode dar certo. O investidor John Testor, dos Estados Unidos, comprou 90% do clube em 2022 através da sua empresa Eagle Football Holdings, prometendo 350 milhões de reais, uns 70 milhões de dólares, para pagar as dívidas e dar um gás no time. De lá para cá, o Botafogo conseguiu reduzir suas dívidas e ainda fez umas contratações pesadas. E o resultado? 3 temporadas depois de voltar à Série A, o Botafogo conquistou o Brasileirão depois de quase 30 anos e ainda levou a primeira Copa Libertadores da sua história. Os torcedores do Botafogo têm John Testor na terra e Deus no céu. Do outro lado da cidade, o Vasco da Gama seguia um caminho parecido, mas com resultados bem diferentes. O Vasco fez um acordo com o Fundo 777 Partners, vendendo 70% da SAF em troca de uma grana para ajudar a quitar dívidas e tentar ganhar alguma estabilidade. Infelizmente, em maio de 2024, a empresa foi acusada de fraude, e a ajuda que estava dando para o clube parou por aí. Meses depois, ela falou falência e o dinheiro que prometeram nunca apareceu. Agora, o mais interessante sobre a chegada dos investidores estrangeiros é entender qual é a deles. Ou seja, por que comprar um clube no Brasil? O Brasil é sem dúvida uma fábrica de craques, com a galera apaixonada por futebol e a quantidade de gente enorme. Em 2023, por exemplo, fomos o país que mais fez transferência de jogadores no mundo, com 2.375 atletas negociados. Para ter uma ideia, a Argentina ficou em segundo, com 1.078. Menos da metade. E desses 2.375, 1.127 foram para o exterior, tornando o Brasil o maior exportador de jogadores do planeta. Só que, apesar de mandar muitos jogadores embora, o Brasil não é o país que mais ganha grana com isso. Os clubes brasileiros conseguiram 315 milhões de dólares com transferências internacionais, bem abaixo da Alemanha, que liderou o ranking com 1,2 bilhão de dólares. O motivo disso? O valor das vendas. Enquanto na Europa a galera faz transações de valores astronômicos, aqui as vendas geralmente são bem mais em conta. E se a gente olhar para as transferências mais comentadas, a maioria envolve clubes europeus comprando e vendendo entre si. Para os investidores estrangeiros, esse mar de talentos no Brasil é uma baita oportunidade, especialmente para quem já tem outros clubes ao redor do mundo. Além da questão do talento e da possibilidade de vender jogadores ou transferir para outros clubes do mesmo grupo, tem gente que acredita que o Campeonato Brasileiro pode se tornar um fenômeno global, tipo uma nova Premier League. O Daniel Vorcaro, um dos donos do Atlético Mineiro, disse: "Com tudo que temos no Brasil, a paixão, o talento, a base de torcedores e o potencial de crescimento, dá pra gente virar a Premier League." Mas, o que precisa rolar para isso acontecer? Talvez, a melhor forma de responder isso seja olhar para o que rolou na Premier League. Antes de 1992, os clubes grandes da Inglaterra tinham um perrengue estrutural. O campeonato era controlado pela Federação Inglesa de Futebol, que também cuidava das divisões menores. Isso fazia com que uma parte dos direitos de TV da primeira divisão fosse dividida com os clubes das divisões inferiores. Em certos momentos, essa divisão chegava a 50% da receita. Ou seja, a cada 2 libras que a Premier League fazia, 1 libra ia para clubes menores que não ajudavam tanto no sucesso da competição. Além disso, os clubes da elite não conseguiam dar aquele upgrade na liga e melhorar o nível do campeonato. Toda vez que se sugeria uma mudança no regulamento, tipo, melhorar o jogo ou os eventos, a federação tinha que passar isso para todos os clubes, e a galera menor resistia. O que rolava era que os clubes grandes não tinham incentivo para investir, já que os lucros eram divididos e as mudanças sempre esbarravam em resistência. A criação da Premier League, em 1992, mudou tudo. A nova liga se tornou independente, e os direitos de TV passaram a ser todo deles. Nada de dividir com os clubes pequenos. A partir daí, o campeonato deu um salto gigante. Esse modelo fez da Premier League a liga mais valiosa do mundo. E agora a grande questão é, será que o Brasileirão consegue seguir o mesmo caminho? Quão longe o Brasil está disso? Para começar, o campeonato ainda é gerido pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Quanto aos direitos de transmissão, embora não sejam controlados diretamente pela CBF, também não há uma negociação centralizada em nível de liga. A partir de 2011, cada clube passou a negociar individualmente com as emissoras para a transmissão de seus jogos como mandante. Isso gera uma grande disparidade financeira entre clubes como o Flamengo, que conseguem acordos milionários, e times como Juventude ou Vitória, que recebem valores muito menores. No entanto, o efeito mais prejudicial desse modelo está no montante total arrecadado. Ligas que vendem os direitos de TV de forma coletiva, incluindo as 5 grandes ligas da Europa e diversas da América do Sul, conseguem valores significativamente maiores do que clubes negociando individualmente. O problema, no entanto, não é apenas unificar a venda, mas sim definir como o dinheiro será distribuído. Os clubes mais poderosos pressionam para que uma parcela maior da receita seja distribuída com base no mérito esportivo e na audiência que geram, enquanto times menores buscam uma divisão mais equilibrada. Sabendo que os clubes grandes dominam nessas paradas, os clubes menores vão querer que uma parte maior da grana seja dividida de forma mais igual. Os times já sacaram o quanto estão perdendo por não ter um modelo mais coletivo e até tentaram mudar isso. Em 2022, rolou uma tentativa séria de se desligar da CBF e criar uma liga independente, centralizando a negociação dos direitos de TV. Esse projeto foi chamado de Liga do Futebol Brasileiro, Libra. Os 6 clubes fundadores foram Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino,
O problema é que esse grupo não conseguiu convencer os outros times da Série A a entrar na jogada. Aí, surgiu um outro grupo rival, chamado Liga Forte União. O plano era criar um campeonato separado e unificado até 2025, quando vencem os contratos de transmissão que muitos times têm com a Globo, e esse seria o momento ideal para lançar um novo modelo. Mas, no final das contas, ambos os grupos acabaram fechando novos contratos de TV até 2029, o que significa que, pelo menos até lá, a liga vai continuar dividida. Isso é melhor do que cada clube fechar individualmente, mas ainda está bem longe da solução ideal. A Libra fechou com a Globo, enquanto a Liga Forte União fez contrato com Record, YouTube e Amazon. O que vai acontecer agora é que, dependendo de qual time for o mandante do jogo, os torcedores vão ter que procurar a transmissão em plataformas diferentes, o que pode ser um saco na hora de tentar assistir aos jogos. Essa falta de união não afeta só a grana dos direitos de transmissão, mas também as mudanças que poderiam rolar para melhorar o campeonato e deixar a liga mais forte no geral. Isso inclui coisas como o calendário, porque os times brasileiros acabam jogando mais de 80 partidas por temporada, e até como o campeonato é vendido, tentando torná-lo mais interessante para a galera de fora. No fim das contas, se o Brasileirão vai virar a próxima Premier League ou não, vai depender da capacidade dos clubes de se juntarem e conquistarem mais fãs fora do Brasil. Com certeza, tem potencial para isso acontecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seus comentários, que a gente vai ler todos. Até a próxima!